hoje um 3 em 1 muito especial. Depois de praticamente 5 meses, o 3 em 1 volta a receber o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Secretário, bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez visitando aqui os estúdios da Jovem Pan. Eu sei que o senhor perdeu a voz por causa da negociação da reforma da Previdência, é isso? Opa! Boa tarde a todos. Tem a terceira tentativa, eu consegui sair. Boa tarde a Vera, Alexandre. Boa tarde a Tiago, Andreasa. Vou ver se eu melhoro aqui a voz no decorrer do programa. Ô secretário, como é que foi a articulação com o Congresso? O Congresso em recesso, uma espécie de recesso branco, mas o senhor continuou trabalhando e gastando a sola do sapato, né? Olha, esse é um processo que ainda não foi vencido, né? Nós aprovamos o primeiro turno, falta o segundo turno na Câmara e faltam 2 turnos no Senado da República. Então é proibido tirar férias. A ideia é manter o processo permanente de contato com os deputados, tirar dúvidas, esclarecer pontos que porventura tenham suscitado alguma discussão por ocasião da votação, dos destaques, e esperar que na próxima semana nós mantenhamos o mesmo placar ou próximo dele. Boa tarde, secretário. Obrigada por estar aqui. Rouco de tanto falar mesmo, não é de tanto ouvir. Tenho certeza que o senhor está numa dura negociação. Eu queria saber do senhor se as polêmicas políticas aí do recesso, nas chamadas flores do recesso, o fato do presidente ter muitas vezes causado controvérsia com as suas declarações, se esse tipo de problema da política pode, de alguma maneira, no seu entendimento, contaminar a reforma da Previdência, ou se ela já virou um processo autônomo, se já tem a sua própria dinâmica e já está mais ou menos pacificada na Câmara, no seu entendimento. Olha, Vera, desde o princípio eu tenho dito que essa pauta é uma pauta do Brasil. Uhum. É uma pauta que une todos aqueles que têm bom senso e que acreditam na necessidade de sairmos da situação em que nos encontramos. Eu recentemente, há 3 dias atrás, estive com o presidente Rodrigo Maia, vou me encontrar com ele amanhã novamente, e ele nos falava do seu entusiasmo. O entusiasmo que é compartilhado pelos líderes partidários que têm afinidade com o tema. A sociedade brasileira amadureceu esse tema. O presidente Bolsonaro teve a iniciativa de enviar à Câmara dos Deputados um projeto que é extremamente ambicioso. Um projeto que muda profundamente a estrutura previdenciária e assistencial no país. Mas muda no sentido de fazer justiça. Aponta para que aqueles que têm a maior capacidade contributiva façam um esforço maior e aqueles que têm menor capacidade façam um esforço menor, mas que todos contribuam. Nós estamos apontando para um projeto que vai dar segurança e previsibilidade jurídica ao país e vai permitir que o país rompa esse círculo vicioso que ele se encontra. Então essa é uma responsabilidade coletiva. Eu não tenho dúvidas de que o processo está blindado e que todos se incorporaram no sentimento da necessidade dessa mudança. Alexandre. Secretário, obrigado pela sua entrevista, pela sua visita. Parabéns pelo trabalho, pelo empenho, pela reforma. A dúvida é um ponto que foi destacado aqui no programa várias vezes, eu falei muito disso, foi a estratégia de, além de do ministro Paulo Guedes, de falar da necessidade da reforma, ele bater na tecla do trilhão, né? Pela primeira vez que eu me lembre, uma reforma da Previdência era atrelada a um valor, e esse número, esse trilhão, virou quase como um número mágico que entrou na cabeça da opinião pública, das pessoas, como deveria ser preservado ou seja, não basta fazer uma reforma da Previdência, mas uma reforma da Previdência que chegue a uma determinada economia para as contas públicas. O que o senhor achou dessa estratégia? Foi uma estratégia inteligente de brigar também pelo número e foi uma estratégia eficiente e ela deve prosperar e no final vencer? O trilhão do ministro Paulo Guedes será mantido até o final? O ministro Paulo Guedes, ele é um grande estrategista. Ele tem uma visão da economia e uma avaliação, um diagnóstico que eu considero extremamente assertiva. O ministro Paulo Guedes veio da iniciativa privada, é o primeiro cargo público que ele assume, mas ele traz o DNA da negociação, do exímio negociador. Então ele nos deu um conforto muito grande
ao estabelecer esse sarrafo, né, esse patamar, que de certa forma impediu que houvesse uma desidratação maior. É evidente que a argumentação, que o trato político, que o fato do processo ter sido amadurecido e respaldado e deixado confortável os deputados na hora em que exerceram a sua opção de voto, tudo isso contribuiu. Agora, a nossa estratégia agora, o nosso propósito é manter o resultado do primeiro turno, evitar que alguma emenda supressiva tenha êxito, tenha sucesso. E nós estamos assim muito confortáveis nos argumentos que nós discorremos a respeito do tema. O debate foi rico, houve muita narrativa, mas a grande maioria dos deputados se convenceu. E o ministro Paulo Guedes, sem dúvida nenhuma, é o grande comandante desse processo do lado do governo. Nós somos o operador, nós somos aquele que está na linha de frente. Mas o general é o ministro Paulo Guedes. E numa parte do parlamento é o deputado Rodrigo Maia, que a nível de, como presidente da Câmara, realmente tem exercido um papel fundamental para que o processo caminhe com êxito para todos nós. Estamos aqui no 3 com o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Carlos Andreasa, você, Andreasa. Deputado, no segundo turno, na votação na Câmara, o senhor fez referência a isso, a única modalidade de emenda é o destaque supressivo, o nome já diz, para explicar o ouvinte espectador, uma emenda, portanto, que retire partes do texto fixado em primeiro turno. A pergunta é, o governo tem, ao longo desse período, feito algum acompanhamento, algum mapeamento antecipando que tipo de proposição de destaque supressivo pode ser apresentado pela oposição? Tem um mapeamento disso e um antídoto sendo trabalhado, deputado? Sim, esse tem sido o nosso dever de casa. Nós nos debruçamos sobre o mapa de votação, verificamos quem votou no projeto na sua integralidade, no texto principal, e aqueles que destoaram na questão dos destaques, partido por partido, deputado por deputado, e é onde há a maior necessidade de termos uma conversa com os deputados para convencê-los de que a proposta do governo é adequada. E me permita, Andreasa, nós somos um país extremamente generoso, mas somos um país pobre. E falo isso pelo seguinte, basta observar que a nossa taxa de reposição, ou seja, a remuneração que um aposentado no Brasil tem após a sua aposentadoria, a nossa taxa de reposição é acima de 80% do salário da ativa. O OCDE, que são os países que fazem parte dessa organização de países ricos para a cooperação e desenvolvimento econômico, são europeus e os Estados Unidos e o Canadá, são países que têm uma taxa de reposição recomendada em torno de 40%. O Brasil tem um dobro. O Brasil paga 3,5% do seu PIB hoje com pensões. A média dos países ricos é 0,5%. O Brasil é um país que tem 16,5% das suas crianças de 0 a 14 anos na extrema pobreza. 16,5%. E 1,7% dos idosos acima de 60 anos. Nós, enquanto país, fizemos uma opção. A opção foi, vamos ajudar os pobres idosos, vamos ajudar as pessoas com deficiência pobre. O cobertor é curto, está faltando recurso para ajudar as crianças pobres. O Brasil, ano passado, investiu 712 bilhões de reais em assistência e previdência, 74 bilhões em educação. Nós gastamos 10 vezes mais no nosso passado do que no nosso futuro. E essa conta está chegando. O maior interessado, Andreasa, em que haja uma reforma no nosso sistema previdenciário são os mais pobres desse país. E digo isso sem pestanejar e com convicção. O Estado brasileiro foi apropriado pelas corporações públicas e privadas. Não há recurso para a segurança pública, para a saúde, para a educação e para programas sociais. Só o governo federal gasta 64% do seu orçamento com previdência, assistência e salários. Uma parte substancial com dívida, sobra muito pouco para o conjunto da população brasileira. Então fazer essa reforma é essencial para dar integridade às contas públicas, reverter esse déficit, dar previsibilidade, segurança e um ciclo virtuoso que irá se estabelecer.
nesta confiança para que investimentos possam acontecer e nós possamos gerar emprego, oportunidade e renda para um grande conjunto da população que está à margem desse processo hoje. A gente viu em toda a discussão, ao longo do processo de discussão da Previdência e também na votação do primeiro turno, a oposição muito perdida em encaminhar algum discurso, em ter uma narrativa que se contrapusesse a esses dados que o senhor apresentou e a essa constatação de que a Previdência, tal como ela é hoje, é insustentável. E a esquerda brasileira sempre foi boa em narrativa. Como é que foi esse pulo do gato? Quando o senhor percebeu que tinha chegado o momento em que a maioria da população compreenderia esse discurso e que o PT e os partidos de esquerda ficariam falando sozinhos na contraposição à reforma? Vera, nós não desdenhamos, não abrimos mão de todo o estoque de negociação e de trabalho que foi feito em governos anteriores. Esse processo vem amadurecendo na sociedade desde 2013. Antes, em 2017, ainda havia na população aquele sentimento de que o problema não era com ele, era em Portugal, era na Irlanda, era na Espanha. A partir desse ano e um ano antes, o Rio Grande do Sul passou a atrasar salários. O Rio de Janeiro passou a atrasar salários. Minas Gerais passou a atrasar salários. Rio Grande do Norte, meu estado, passou a atrasar salários. Goiás, recentemente. O sistema implodiu. Ele não é apenas insustentável, ele é injusto. Porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco. É um sistema, por exemplo, Vera, que permite que um funcionário público federal que ganha R$25.000 em média, se aposenta a 56, 57 anos, seja subsidiado pelo Estado brasileiro após a sua aposentadoria em R$4.600.000 por indivíduo. Isso trazido a valor presente, o que ele contribuiu a vida inteira, e mais a parte do patronal. Enquanto que alguém que tem um salário mínimo tem um subsídio de R$150.000. Essa desproporção é inaceitável. Então nós mandamos um projeto de lei, primeiro, combatendo a dívida, que era a narrativa anterior. Está lá o projeto da PGFN. O Congresso tem que fazer a sua parte. Precisamos de outro projeto contra as fraudes, que foi aprovado, que vai nos permitir 200 bilhões de forma conservadora de poupança nos próximos 10 anos. Foi MP 871. Fizemos um outro projeto da equidade. E, por fim, a PEC 06. Então, nós enfrentamos todas as narrativas que foram feitas em 2017. Não se pode acusar que nós não combatemos a dívida, a fraude, e que estamos tratando os desiguais de forma desigual. Ou seja, aqueles que têm mais são mais impactados. Eu escutei uma história que depois ela foi derrubada ao longo do tempo, dizer, olha, a Previdência está impactando os mais pobres, porque são 71 milhões de pessoas no regime geral e a economia esperada é de 700 bilhões. Enquanto que o regime próprio do governo é 240 apenas. Eles esqueceram que existe uma regra na matemática que não foi derrubada, que é proporcionalidade. Se você dividir os 240 por 1,5 milhão de aposentados e ativos no Serviço Público Federal, você vai ter R$160 mil de impacto per capita. Se você dividir os 700 e tantos bilhões pelos 71 milhões, você vai ter menos de R$10 mil per capita. Então o impacto sobre os mais ricos foi mais de 15 vezes do que nos mais pobres. Então a narrativa não se pôs de pé. E a sociedade amadureceu e entendeu que precisa resgatar o país tem que se entregar de volta à sociedade. Secretário, e até os parlamentares, porque aquele que vota a favor da Previdência não necessariamente perde a reeleição lá na frente, é isso? Veja as pesquisas de opinião pública. Aliás, eu quero elogiar de público aqui a postura da Jovem Pan, um dos raros veículos que se posicionou desde o princípio favorável a essa reestruturação do sistema previdenciário com muita coragem. A própria população, num tema como esse, árido, difícil de ser explicado, um tema controverso, majoritariamente tem se posicionado favorável à reestruturação. Claro que há modulações. Claro que todos dizem, não exatamente esse ponto, eu gostaria de mudar aquele outro, mas há um sentimento majoritário de que do jeito que está não é possível continuar sob pena de não termos país. Alexandre. Secretário, durante o processo de discussão das comissões, da CCJ, da Comissão Especial, muito se falou e muito, na minha visão, irresponsavelmente, se tentou colocar para a opinião pública
tanto o presidente Rodrigo Maia, já citado pelo senhor 2 vezes, como o próprio Congresso, como inimigos da reforma da Previdência. Tanto que houve manifestações e os mesmos que diziam que o Congresso e o presidente Rodrigo Maia eram inimigos da reforma, quando a reforma recebe numa primeira votação 379 votos, quer dizer, um número avassalador, aí a saída foi dizer, mas isso só aconteceu porque foram pressionados pelas ruas. Eu queria entender a sua visão, porque eu acho importante como narrativa para a opinião pública, se realmente o Congresso Nacional, desde o princípio, ele foi um inimigo ou não da reforma da Previdência, se o presidente Rodrigo Maia é um inimigo da reforma, e se realmente os 379 votos, eles podem ser computados à convicção dos parlamentares ou à pressão das ruas. Olha, eu acredito na democracia e na política. Tudo que é imposto tem vida curta, né? Não tem legitimidade nem sustentabilidade ao longo de um período. O tema amadureceu. O resultado da votação no Congresso Nacional é o espelho do sentimento da sociedade brasileira, porque os deputados são, em última instância, os representantes da população. E por mais que o governo tivesse um esforço, para bem ou para o mal, havia a convicção dos deputados, ou da maioria deles, que certamente outros se agregaram no decorrer da discussão, e esse núcleo duro favorável à Previdência. Eu quero dar aqui um depoimento que nesse período eu fui procurado por perto de 100 deputados, 100, individualmente, no nosso gabinete, para nos pedir subsídio para defender a reforma. Isso é inusitado, é inédito. O deputado nos procurava dizer como é que eu faço para ajudar, como é que eu faço para discutir, como é que eu faço para deliberar, como é que eu faço para defender. Então, a sinalização desde o princípio foi muito favorável. É claro que a rua ajuda, é claro que a rede social ajuda, é claro que a palavra direta com os parlamentares ajuda, mas por si só não é suficiente. Houve uma grande concertação política, e aí eu acho que a gente tem que agradecer a maturidade política da sociedade brasileira. Esse tema, ele não é um tema que pertence apenas ao presidente Bolsonaro, ao PSL, ao ministro Paulo Guedes, a Rodrigo Maia, ao Congresso. É um tema da sociedade, é um tema do Estado brasileiro. Eu acho que isso foi fundamental. Primeiro, para blindar o tema, independente das intempéries políticas e sociais que possam ter acontecido e irão acontecer. Blindado, o tema está blindado. Depois, essa grande concertação nacional, de ver pessoas nas ruas defendendo o tema, isso é ímpar. Eu não vi uma situação como essa, e olha que eu acompanho, em nenhum país do mundo. As pessoas irem às ruas e pedirem esse tipo de mudança. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento diferente no Brasil, tá? Onde a política está viscerando. É verdade que com alguns excessos, com algum radicalismo, mas nós somos aí numa democracia jovem, pouco mais de 30 anos, desde 1985. Então, esse processo de consolidação, basta comparar com outras democracias no mundo, nós somos muito recentes. Mas as nossas instituições estão maduras, estão sólidas, elas funcionam. O Congresso funciona, o Supremo funciona, o Judiciário funciona, a imprensa funciona e a sociedade funciona na hora que vai às ruas se manifestar de forma livre, ordeira, sem agressão. Tá? Então tudo isso é a beleza do processo democrático. Então a gente tem que agradecer à sociedade brasileira pelo que está acontecendo. Andreasa. Deputado, o Alexandre Borges falou mais cedo sobre o impacto fiscal projetado inicialmente na estratégia do ministro Guedes de 1 trilhão. Mas a gente sabe, o senhor mesmo disse, que ao longo do processo, naturalmente, em decorrência da atividade política e da concertação da sociedade representada pelo parlamento, houve um processo, insisto, normal de desidratação. A minha pergunta é objetiva e eu vejo muitas pessoas curiosas com isso, em busca do número oficial do governo, e eu acho que o senhor é a pessoa para dizer isso. Quer dizer, não sei se esse número está na ponta da língua, imagino que sim. Qual é, na conta do governo, com base no texto aprovado em primeiro turno na Câmara, qual é o número de impacto fiscal agora? Em que número nós estamos?
em torno de 917 bilhões de reais em contenção de despesas e 19 ponto alguma coisa com nova receita no CSLL, que é a contribuição social sobre lucro líquido dos bancos. Então, em torno de 933 bilhões. Nota, Andreasa, que nós fizemos um projeto de 1 trilhão 236 bilhões, já com uma folga para chegar nesse trilhão que o Paulo Guedes preconizava. Houve um avanço maior em função das negociações de última hora, mas nós temos aí um plus, que é a 871, que transformou-se em lei, que vai nos permitir economizar também, de forma adicional, mais 200 bilhões. Então nós já temos o trilhão do Paulo Guedes, se for mantido aí a integralidade do primeiro turno. No dia 12, na semana seguinte a aprovação da Previdência, na segunda-feira à tarde, a nossa ideia é fazer uma coletiva, André, tudo aqui em primeira mão, para mostrar os números, os dados e a memória de cálculo de como chegamos aos resultados obtidos, inclusive com certificação de organismos independentes, que não apenas a Secretaria da Previdência do Trabalho. O senhor nem bem está terminando a reforma da Previdência na Câmara, ainda vai ter de enfrentar uma batalha no Senado, mas tem também outra missão que está ajudando a deixar a sua voz meio falha, que é a da regulamentação das normas de segurança no trabalho, as chamadas NRs. Eu queria saber como que isso vai ser encaminhado e se para esse caso o governo também tem uma narrativa robusta para que não fique parecendo que ele está sendo leniente com a segurança e a saúde do trabalhador, secretário. Bom, Vera, vocês sabem que eu fui o relator da reforma trabalhista. Sim. E quando terminou a reforma, em 2017, final de 2017, muita gente começou a dizer, olha, a reforma não teve nenhum impacto, ela teve um impacto negativo. Bem, nós nos arrastamos com menos de 1% de crescimento. Mas de 2017 para cá, final de 2017, mais de 3,5 milhões de novos empregos foram gerados no país. Mas por que esse número não aparece? Porque existe uma situação de que mais de 2 milhões de pessoas entram todos os anos no mercado de trabalho. Então você tem um estoque para retirar e as pessoas que estão chegando. Com o crescimento que nós temos, não é possível assimilar todo mundo. Então esse é um processo natural que só vai ser dirimido de você tentar zerar estoque ou diminuir o estoque se crescermos acima de 3% ao ano. Tá? Então esse é o primeiro problema. Houve uma redução de 40% nas ações judiciais. Isso é significativo, porque a judicialização não é recomendável para ninguém. Novas formas de trabalho foram integradas e regulamentadas, como a questão do trabalho intermitente, que é uma realidade, como a questão do trabalho remoto ou home office, que você está fazendo agora ao vivo, viu, Vera? Você está trabalhando aquela dupla jornada aqui. Tripla, quádrupla, aqui assim, non-stop. Pois é, a questão dos aplicativos. Nós tentamos antecipar uma tendência que existe de fato, de normatizar e normalizar e ter bom senso. Uma série de regras que são anacrônicas, porque a CLT tratava de forma igual e desiguais. Eu não posso tratar um funcionário de uma padaria como um funcionário de uma siderúrgica. Eu não posso tratar alguém da área de serviços como alguém que trabalha como especializado na Petrobras. Isso é uma coisa óbvia, evidente, e foi o que nós fizemos na reforma. Segunda parte da reforma, você não sabe como eu queria estar aqui para fazer o que eu estou fazendo nesse momento, Vera. Fazer o que? Falar? Não, fazer modificações nas normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Tinha ficado faltando. Olha que oportunidade me foi dada pelas urnas quando eu não ganhei a eleição lá no Rio Grande do Norte. Secretário, a gente vai se encaminhando para o fim da nossa entrevista aqui no 13 em 1, mas o Carlos Andreasa tem mais uma pergunta. Diga, Andreasa. Deputado, o senhor vai cumprindo uma missão muito importante e o senhor sabe, e se não sabe, nós dizemos aqui que o senhor cresceu muito politicamente nesse processo, reconhecido como um hábil articulador. Tem agora essa questão que é importante para o senhor, está à frente disso, relativamente à segurança do trabalho, e embora a secretaria sob seu comando seja da Previdência e do Trabalho, uma vez aprovada a reforma da Previdência e essa regulamentação a que falamos agora, digamos que a grande missão do senhor terá sido cumprida. E muito se especula
frequentemente sobre um futuro do senhor no Planalto, o senhor sendo melhor aproveitado em outras áreas, mais abrangentemente, desde o Planalto de articulador político. As pessoas querem saber para onde vai Rogério Marinho. Fica na secretaria ou nos dará aqui um furo de que terá um futuro no Planalto como articulador político, coisa assim? Quem sabe na Casa Civil, nada contra o Onyx, pelo amor de Deus. Olha, André, eu primeiro agradeço aí as suas palavras. O que a gente tem feito é porque nós temos a convicção de que estamos tentando ajudar, desculpa até a pretensão, mas tentando ajudar o país na nossa visão e dentro desse projeto. A minha ideia e o meu foco é terminar o que eu comecei. Na minha vida toda eu tenho entregas. Então, enquanto não terminar o que a gente está fazendo, a gente não pode pensar em outra coisa, até porque não depende de mim. Mas eu queria, me permita, Tereza, responder a Vera, porque esse assunto é importantíssimo. Segurança das NRs. Uhum. Nós temos 36 NRs, são normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Começaram em 1977. De lá para cá, essas 36 NRs, olha o que eu vou lhe dizer, permitem 6.900 multas diferentes contra quem empreende no país. Num pipoqueiro ou dono de uma siderúrgica, ele pode tomar 6.900 multas. Multas como, por exemplo, se você chegar numa lanchonete, o fiscal do trabalho, e entrar na lanchonete e for ao banheiro, esse banheiro está sujeito a 42 multas. Do tamanho da papeleira, da espessura, do common goal, do papel higiênico. Common goal é aquela janela que é feita com cimento armado para ventilação. Essa eu não conheci. Eu também não, viu? Empatamos. Mas talvez seja um neologismo lá do Nordeste. Pode ser. Mas são 42 itens distintos que permitem uma multa. A NR6 do trabalho rural, existem já decisões, gente. Decisões dizendo o seguinte, que nós somos um país tropical. Quem trabalha com 26 graus, o sol agora, Andreasa, o sol é fator para insalubridade. Quem trabalha a 26 graus tem que passar 30 minutos de folga e 30 minutos trabalhando. E se passar de 28 graus, 15 minutos trabalhando e 45 de folga. Com isso, você está decretando o fim do trabalho agrícola no Nordeste brasileiro. Você está decretando o fim de jogo de futebol, de pescar na praia. 28 graus é a temperatura média do meu estado. A humanidade passou a ser humanidade quando saiu do nomandismo e passou a ser sedentário. E foi nas zonas mais tropicais. Você tem uma situação, por exemplo, em que são exemplos de ergonomia. Você não pode, como repórter, vocês também aqui, Tiago, dedilhar mais do que 3 páginas de Word por hora. São 8.000. É um negócio absolutamente sem sentido. 3 páginas de Word, você já está descumprindo a norma técnica. Você pode levar uma multa por isso. Então tem centenas, milhares de regras anacrônicas, bizarras, sem futuro, que não conseguem permitir que o cara consiga fazer um empreendimento. Agora vai reduzir para quantas? Nós queremos reduzir o máximo possível, sem perder de vista a segurança e a saúde do trabalhador, porque está sendo feita essa redução e essa customização com a presença dos trabalhadores, uma comissão tripartite. A primeira regra que foi mudada aqui na NR1, a gente está dispensando as microempresas de fazer o programa de prevenção de risco ambiental e de controle médico de saúde ocupacional, daquelas que não têm risco químico, físico e biológico. É R$1,5 bilhão a menos que eles vão pagar, de um programa que não tem nada a ver com eles. Retreinamento. A NR12 das máquinas são 43 bilhões. Você compra uma máquina na Áustria, de última geração, e ela está certificada pela União Europeia, você paga o imposto de importação, quando traz para o Brasil, gasta mais 40%, 30%. Você perde competitividade, esse é o custo do Brasil. Essa discussão a gente está doido para fazer. Começando, e o senhor vai voltar aqui para explicar direito, então, depois, quando tiver com o projeto. Muito obrigada. Secretário, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, mais uma vez aqui na Jovem Pan. Obrigado, secretário. Bom trabalho. Obrigado a você. Desculpe pela voz. Vai estar melhor a próxima vez. Obrigado.